Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a correção que eu prometi para vocês dos exercícios do pré-modernismo e vanguardas, porque a nossa REC não, né? A nossa TRI é amanhã. Então, bora lá. No exercício 3, que pede para explicitar uma característica do pré-modernismo, a gente tem o ufanismo. O ufanismo, gente, vai tratar sobre o nacionalismo exagerado, exacerbado, que é muito característico do Policarpo, né? Ele quer que o Brasil se torne dos brasileiros, né? As características do Brasil, a língua, ele quer que mude, ele critica muitos dos problemas que o Brasil tinha, então é uma característica muito própria do pré-modernismo, o ufanismo / nacionalismo exagerado. Na 4, né, que a gente conversou muito em aula sobre essa fala do Bose, de que o Policarpo se parece com o Quixote, né, Dom Quixote do Cervantes, esse adjetivo quixotesco. Por quê? O Dom Quixote, ele era um cavaleiro medieval, né? Ele era um cavaleiro andante, que achava que estava lutando contra vários monstros para salvar a sua donzela. Eu já tô na 8, na 4, perdão. E aí, a sua amada Dulcineia. Ele é meio malucado, né? Meio doido. E o que ele se parece com o Policarpo, né? O Policarpo também é malucado. Ele se sente um cavaleiro errante que vai salvar a sua amada dos grandes problemas, que é a pátria, que é o Brasil, né? Então ele vai salvar o Brasil do estrangeirismo, né? Trocando a língua portuguesa por língua brasileira, que é o Tupi-Guarani, dos problemas sociais, né, da República, enfim, ele quer salvar o Brasil e para isso ele vai fazer o que for. E ele tem esse tom amalucado também, que é do Dom Quixote, né, de ser um cavaleiro errante. Na 5, né, o texto de Lima Barreto é uma sátira e é fictício. Então, com base nessa afirmativa, identifica a escola literária a qual faz parte, ao qual ele critica, que é o parnasianismo. Então, o pré-modernismo vai criticar o parnasianismo, gente. Por quê? A linguagem pedante, difícil, culta, o fato deles não falarem nada, de serem extremamente objetivos, né? Falar do vaso, comparar o poeta com o semideus, né? O artífice da palavra. Então ele vai criticar o parnasianismo. Ele e todos os pré-modernistas e modernistas, né? Dizendo que os parnasianos não dizem nada, não querem dizer nada, por não falar do eu, né? Não falar do subjetivo. Então é o parnasianismo. E aí, consequentemente, na 6... eu já estou citando, né, qual que é a crítica que ele faz da escola literária, né, por não ter, o parnasianismo não ter uma base subjetiva, não ter uma base de espaço para o eu poder se expressar, né. Na 7, a teoria do medalhão do Machado, por quê? As pessoas são vazias, né? Usam as máscaras sociais. Lembra que a gente falou quando estudamos Machado? Do uso das máscaras sociais, da ironia, né? Então, na teoria do medalhão, e que se relaciona com os Brusundangas, né? Falando sobre uma sociedade que é falsa, né? Medíocre, que se coloca como maravilhosa, né? Como especial, né? Uma elite, mas na realidade é vazia, é falsa, usa de máscaras sociais para poder mostrar que é uma coisa e na realidade é outra. Então os Brusundangas também faz essa crítica sobre o vazio das pessoas ao olhar para o seu eu, né? E aí na 8 a gente tem o poema dos versos íntimos, né? Quais palavras não são poéticas? Então a gente tem lama, a gente tem escarra, a gente tem vil, né, com L, que são palavras que não são próprias de um poema, né, que não são belas, maravilhosas, né, são palavras próprias do feio. E isso vai de encontro ao clássico, né, ao tradicional, que prima pela beleza, pelo maravilhoso. Então é uma crítica, a gente falando aqui no poema, né, nas obras literárias e na cultura de modo geral,
a gente não tem só o belo. Lembram do Marcel Duchamp que colocou um urinol no museu e falou que é arte? Então, o feio também é arte, também deve ser visto como arte. Assim é o poema Versos Íntimos do Augusto dos Anjos. E antilirismo e antipoesia é justamente o contrário. Então, aquilo que não é belo, aquilo que não é considerado lírico, poético, né? Então, o feio, o escatológico, o bizarro, né? Que nem eu falei da fonte do Marcel Duchamp, o que é diferente, né? Quando a gente vê as obras dadaístas, né? Então, é sempre olhar para o diferente e para o que não é considerado belo. Lembra quando eu perguntei em aula o que era arte? Então, cada um tem uma concepção de arte. Quando a gente falou da Anitta, né? Ela pode ser considerada arte para alguns e não para outros. Então, parte-se desse princípio que nem tudo é arte, que é arte para um vai ser para o outro. Então, antilirismo, anti-arte, né? Antipoesia é aquilo que foge ao que é considerado tradicional e poético, ok? Espero ter tirado as dúvidas de vocês e qualquer coisa, estamos aqui. Beijo, gente!